Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite já. O Léo já vai entrar aqui. Deixa eu ver como é que eu adiciono o seu. Eu adiciono se ele pede para entrar. Peraí, eu sei que ele já tá a postos. Mandei o convite. Menina, todo mundo entrando. Só conhecido. As perguntas, aliás, enquanto o Léo vai entrando, vocês mandem aqui, tá? E no final eu vou deixar um tempinho para ele responder, se já não tiver respondido durante a live, tá? Bom, eu sou a Cláudia Simeonato, professora de português para o CACD, e vou estar aqui hoje, então, com o Léo Stein, na primeira live que eu faço também na minha vida. Eu dou aula desde 2003, e é a primeira live que eu faço. Vamos ver também como é que será. Deixa eu ver, Léo, eu acho que você precisa pedir para participar e aí eu aceito, não é isso? Vamos ver. Se vai. Ele pediu, pronto. Ele já vai aparecer. Ah, tá dando Ai, certo. já começou com confusões técnicas de iniciante, Não, né? foi super rápido. Eu nunca fiz uma live na minha vida. Também. Deu tudo Vocês me certo. veem? Eu ainda não tô te vendo, Léo. Não sei se eles estão. Ah, Agora abriu. acho que agora sim. A Clara, Ah, sua colega de turma, hoje saiu o resultado oficial, real. Todo mundo aqui. pois é. Várias... Clara Nogueira, Clara Várias Santos, todo mundo. co- colegas das madrugadas intensas, caçando DO. É, é. Não, deu certo. E, aliás, Léo, começar daí, né? Obrigada por você ter aceitado participar. O Felipe Berger, pessoal dos outros anos. Você é um querido, Léo. Veio todo mundo te ver. Tá todo mundo querendo assistir a live. Mas obrigada, porque hoje saiu o resultado. Eu sei que você já estava na correria de ver documentação, tá ainda, né? Estou falando com bastante gente, convidando para outras lives. E o pessoal tá todo, não, deixa eu esperar sair o resultado. Oh, Berger. Bem, Berger. Agora o Léo vai estar aí. Vai ter menos saudades do Léo. Né? Tava correndo atrás do Finalmente. resultado, esperando do. E agora chegou o dia. Real oficial saiu. Está aí, todo mundo. É. E o Léo dispensa a apresentação, né? Porque ele é o cara das planilhas, né? Todo mundo sabe que o Léo era aquele que, além de ser candidato, tá todo ano estudando, né? Até agora. Agora, essa etapa assim encerrou, foram 9 anos, né, Léo, estudando. O Léo, ele é formado em Isso, engenharia e ele é muito. foram 9 anos. E ele domina muito bem as planilhas e ele aplacava a ansiedade de todos os candidatos cada vez que saía um resultado que não saía. O João Daniel aí também. Toda vez o pessoal ficava muito ansioso e o Léo estava lá já virando a noite, de madrugada, fazendo planilha, colocando nota, quem passou, quem não passou, os posicionamentos. Então, né, acho que o Léo é uma pessoa extremamente conhecida pela generosidade, né? Por isso também quis começar as lives com ele, porque realmente é um grande prazer, Léo. Vamos lá, Não, muito então. bom. Sim, Diga. estou muito contente de estar aqui. Obviamente, estou muito contente com a notícia do dia de hoje, né? Que a gente estava aguardando, né? E é um projeto, um processo de vários anos, né? Então, acho que eu posso começar falando daí, né, Cláudia, sobre o meu percurso, minha mini bio. Tá. Mas eu sou engenheiro de formação, né? Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletricista. Então, eu não venho das áreas, digamos, típicas do concurso, né, que a gente conhece muita gente que vem do direito, muita gente que vem da economia, gente também do jornalismo e outras humanas, né? Mas eu sou um cara de exatas, assim, de formação. E eu comecei a estudar, então, para o CACD volta de O Léo Rocha Bento escreveu 2000 aqui e... que você é o engenheiro da Oi? Dilma.
Ou é o Rocha Brito escrevendo? Eu ouvi o chamado da Dilma. Eu ouvi o chamado da Dilma, né? Ela falou que precisava de mais engenheiros e eu atendi. Chegou. Chegou, tá chegando. Pois é, exatamente. Então, como eu estava falando, me perdi agora. Mas eu sou engenheiro de formação, né? Então, não é um percurso típico, digamos assim. Mas eu comecei a pensar, a estudar curso por volta de 2015. 2015 foi o primeiro ano que eu me inscrevi e fiz um TPS. Obviamente eu não passei naquele meu primeiro TPS, nem no segundo, foi no terceiro. Então, ao total dá como que 9 anos mesmo nessa jornada de preparação, estudos, fazendo curso particular, curso extensivo, vários simulados, redações e tudo mais, até chegar agora, finalmente, na aprovação, né? É tão esperado. A gente se conheceu, eu estava dando aula no Sapiência, né? Foi por lá. Exatamente. Eu peguei o seu contato... Depois o Bruno Rolim era meu monitor, você ocupou a vaga dele. É um bom histórico de monitores, né? Foi depois. Exatamente. Eu acho que eu estava até resgatando aqui os contatos. A primeira vez que eu entrei em contato com você foi em comecinho de 2016. Aí a gente fez um primeiro simulado e rapidamente a gente viu que eu precisava de um curso mais estruturado, que eu ainda não estava pronto para fazer discursivas de uma forma mais de manutenção, que faz. Eu tinha um trabalhinho para fazer anterior a esse, né? E é isso, né? Porque, por exemplo, para mim, como engenheiro, eu comecei a minha preparação... Pro engenheiro naquela época, eu trabalhava e estudava, o meu trabalho, eu não tinha que fazer redações, grandes relatórios, o meu trabalho era Excel e e-mails, eu vivia escrevendo bullet points, certo? Então, escrever uma redação, naquele momento foi um grande desafio para mim, porque a última redação formal que eu tinha feito tinha sido no vestibular há uns 10 anos antes, né? Então, eu tive que, literalmente, né, aprender a escrever de um formato que atendesse o concurso, que não é um formato qualquer, né? O Felipe Feitosa está perguntando, trabalhava onde? Eu trabalhava na SPArt. Meu ex-chefe está aqui na sala acompanhando. Então, eu trabalhava e estudava, então meu tempo era escasso, né? Eu trabalhava jornada normal, 8 horas por dia, né? 40 horas por semana, com vários picos bastante intensos e picos mais vales, assim, onde eu poderia estudar mais. Mas eu estudava mais de noite, ou então de final de semana. E você fazia na SP Art, lá? Na SP Art, eu era uma espécie de responsável financeiro / produção / RH. Eu era meio que um pouco de tudo, eu era bastante versátil, né? Então, eu fazia o planejamento da empresa, o planejamento dos eventos também. Eu acompanhava a produção, a operação, montagem, desmontagem e também parte de negociação com as galerias, os expositores, patrocínios. Eu estava ali para tudo, né? E foi um lugar que eu aprendi muito, me desenvolvi muito como profissional, como pessoa também. Os desafios eram muito diferentes. Antes disso, eu trabalhava como numa empresa, né, do ramo de consultoria estratégica, que foi onde eu realmente aprendi a mexer em Excel, digamos assim, que era o meu ferramenta de trabalho de todo dia. Todos os CACDistas vão agradecer você ter aprendido a mexer no Excel e fazer planilhas. Só que quando eu estava no mercado de consultoria, como era uma dinâmica muito intensa, era um trabalho muito intenso, eu percebi que, né, não era tão para mim. Eu me desenvolvi, obviamente, tinha algumas ideias de percurso e tudo mais, mas depois, com o tempo, inclusive com um projeto que eu acabei fazendo, que era em Brasília, que tinha ligação com o governo federal, que eu meio que abri os olhos para outras oportunidades e outros percursos,
e daí eu comecei a considerar o concurso, né? E dentre os universos de concursos, o que mais me atraiu era a carreira de diplomata mesmo, né? Isso foi 2013, 2014, mas eu ainda estava muito engatinhando na ideia. Aí 2015 foi quando eu comecei realmente a estudar, contratar um cursinho, estudar mais formalmente, e o meu foco inicial era o TPS. Eu entendia que tinha o TPS, a primeira fase para fazer pela frente, então, enquanto eu, na minha cabeça, né, enquanto eu não passasse pelo TPS, eu não me preparava para as discursivas, né? E daí, quando eu passei pela primeira vez para o TPS, que foi uma grande surpresa de cara, né? Eu nunca tinha feito um simulado, uma discursiva, tanto é que isso se observa nas notas, né? A primeira vez que eu fui para as discursivas, que foi em 2017, eu fui desclassificado na prova de português, porque eu até anotei aqui para falar certinho, eu tirei 46,57, né? Eu tirei bastante abaixo da nota de corte, que é 60, né? Como todo mundo que está aqui deve saber. Então, eu encarei aquela primeira discursiva como uma oportunidade de diagnóstico, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, e daí surgiram as planilhas também, que no começo, né, eu pegava as planilhas que outras pessoas iam fazendo, iam circulando, eu juntava, montava do jeito que eu gostava de ver, porque eu queria saber onde que eu estava no meio de todo mundo. Então, Claro. As planilhas, Fundamental. elas me serviam como diagnóstico para eu saber onde é que eu estava, onde que eu tinha que melhorar. E o primeiro grande diagnóstico era: eu preciso melhorar português, porque com 47 é impossível, né, pensar, sonhar com aprovação. E daí eu entrei em contato com você. Me lembro. Mas acabou queimando uma primeira tentativa, né? Tivesse começado antes de fazer. Sim, exatamente. Você estava muito descrente, né? Não precisava. Podia ter Eu começado. estava muito assim focado no TPS, então para mim eu sempre encarei o CACD como um projeto, no sentido de um passo de cada vez, e com o trabalho e tudo mais, e os cronogramas das coisas, o meu foco não era discursiva, né? Então eu fui com essa concepção mesmo, né? Hoje eu vejo que, por exemplo, se alguém me perguntasse, né, de coisas para fazer diferente, eu diria para as pessoas começarem a pensar nos idiomas e em discursivas um pouco mais cedo, e não ser tão como eu fui, digamos, de pensar primeiro no TPS tanto, assim, sabe? Né? E Se conselho principalmente fosse que... bom, né? Voltando aí, que conselho você não daria, né? Pensando no Mas hoje eu contrário vejo do que assim você que fala. eu vejo hoje que o trabalho das línguas, né, português incluso, é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo para estar, digamos, com as coisas um pouco presentes na mente pro que der e vier, né? Então, Claro, porque a prova, até para quem não. Vamos já então fazer assim, sim, Léo. Vamos entrar no seu percurso na prova de português, o CACD, já que você já está falando disso, e depois a gente vai para as outras matérias, pode ser? Só para pode também o ser. pessoal, já que a gente gosta de planejamento e eu também, só para o pessoal se localizasse, mesmo sem planilhas, e para vocês saberem qual é o nosso caminho. Então vamos começar daí, tipo, você já começou falando de português, então. Né, esse seu primeiro baque que você está dizendo de ter sido reprovado na segunda fase para depois até onde você foi, como que foi caminhando aí. Continua daí. Isso. Então, como eu estava falando, a primeira vez que eu fiz as discursivas foi português, foi em 2017, certo? Primeira vez que eu passei no TPS. Então eu fui sem preparação para as discursivas, na cara e na coragem, pensando justamente que ia ser uma oportunidade de fazer um diagnóstico, até porque eu não tinha ainda passado por todo o edital, né? De certa forma eu me sentia ainda muito inseguro quanto ao conteúdo completo das matérias, né? E dado o meu resultado de português, então eu comecei a focar em português, fazendo curso extensivo da Cláudia no Sapiência, certo? Onde a gente passou por todos os tipos de textos e tudo mais. E no ano seguinte, 2018, eu passei novamente pelo TPS. Dessa vez
eu não bombei em português, eu fiz 65, alguma coisa assim, então já estava ok, melhorei. E isso era uma coisa importante que eu tinha comigo quando olhava os meus números, né, meu resultado e onde que eu estava, que eu conseguia notar mais ou menos que em cada matéria onde que eu estava melhorando bem, aonde que eu estava patinando e onde eu não estava saindo do lugar, por exemplo. E daí com isso eu dava o foco pro círculo seguinte e tudo mais. Então, em português, por exemplo, 2017 fui desclassificado, 2018 já não fui mais desclassificado, minha nota melhorou. 2019, que foi o primeiro ano do IADES, eu tive a surpresa, né, de acabar as discursivas com a maior nota de português, que para mim foi como que eu fui o primeiro lugar na prova de português, mas eu não fui a melhor redação, nem o melhor exercício, nem o segundo melhor exercício. Naquela época ainda não era o resumo. Mas na soma, no conjunto, era a maior nota, né? E só para comentar que foi o ano com aquele tema de redação do outro lado do Atlântico, né? Do Alberto da Costa e Silva, juntando com a metáfora do Guimarães Rosa, da terceira margem do Rio. Para um engenheiro, né? Trabalhou a metáfora, conseguiu organizar bem os dados, mas só para o pessoal saber, o meu palpite também por que a redação do Léo foi a nota mais alta, né, em português naquele ano, foi também porque ele fez um belíssimo parágrafo de atualidades naquela redação. Ele tem uma memória absurda e juntou muitos dados importantes e atuais que muita gente não trabalhou pouco, ou só citou um ou outro, e ele realmente fez um parágrafo de muitos dados na época sobre relação Brasil com o continente africano, né? E realmente fez uma bela diferença, tanto que foi o primeiro lugar na segunda fase. Isso, exatamente. Aí no ano seguinte eu passei novamente no TPS, fiz a prova de português e mantive uma nota bastante alta, mas obviamente não era mais o primeiro da matéria. 2022 eu não passei no TPS, por 2 itens eu fiquei de fora das discursivas, né? O que foi um baita baque, né? Tantos anos baita no TPS, indo para a terceira fase e de repente você fica no TPS. Exatamente, né? Depois que eu passei do primeiro TPS, eu tinha comigo que o TPS era algo como que já superado, né? Mas na verdade ele não é tão simples, ele não é tão simples, né? A gente tem que estar sempre atento com ele, especialmente em anos onde tem um número menor de vagas, um número menor de convocados, porque ele serve para limar geral, né? Para chamar só os primeiros lá para fazer as discursivas e acabou. Então, 2022 eu caí fora, né, das discursivas. Foi um baque, mas ao mesmo tempo eu pensava comigo, putz, no outro ano eu tinha ido tão bem nas discursivas em geral, eu tinha chegado tão perto da aprovação, que eu imaginava que seria uma questão de tempo, né? E também de esforço no sentido de manter o nível nas matérias onde eu já ia bem e tentar melhorar nas matérias onde tinha espaço para ganhar pontos, né? Pelo que os números que eu via das minhas notas e das planilhas. E eu continuei apostando, né? 2023, onde, né, finalmente eu passei pelo TPS e fui aprovado agora. Mas eu confesso que o TPS de 2023 ele foi desafiador e eu tinha muito medo, né, de não passar, muita insegurança se eu fosse dar conta ou não. E felizmente deu certo e, né, no dia seguinte, depois do TPS, mesmo sem ver o resultado, eu já estava condicionado no sentido de que, ok, eu tenho que focar para a próxima prova, português, vem o que vier. Veio a aprovação, daí a gente continuou e assim foi. Léo, o que você acha que aconteceu para você não ter passado no TPS de 2022? Você conseguiu localizar também onde foi o problema? No quê? Olha, francamente, aquele ano de 2022 foi um ano em que eu foquei muito em discursivas. Eu acho que eu estava fazendo. A mão pro outro lado. Eu pesei a mão para o outro lado. Eu acho que eu fui um pouco com essa mentalidade de que o TPS estivesse no papo, sabe?
Então, eu fiz menos Que é muito comum. listas, eu revisei. Você foca muito na tua falha do ano anterior e aí descompensa o restante, né? É, Ou dá como garantido isso. o resto, né? Já estou garantido, passo sempre no TPS, então, né, não precisa voltar aí. Uhum, exato. Tem gente que realmente é muito boa em TPS, que não parece para ela ser um grande bicho-papão. Para mim nunca foi óbvio, sempre foi alguma coisa assim, não estava dado. Mas como 2017, 18, 19 eu meio que estava indo, 20, 21, né, tipo, 4 anos seguidos, eu achava que ia ser mais um ano, sabe? Então eu meio que foquei em outras coisas que eu não focava tanto, né, tipo discursivas e línguas. Então eu acho que isso pode ter sido um fator. Claro. Um outro fator, que daí eu acho que independe de mim, é o número de vagas e de convocados, que aquele ano eles convocaram menos pessoas, e com isso o corte tende a aumentar um pouco, né? Uhum. E também, não sei, eu acho que um pouco, né, na hora a gente sempre fica tenso, eu sempre não deixo nada em branco, né, então quando eu não É. sei, na dúvida eu chuto, né, e eu vejo que naquele ano, se eu não me engano, a prova de história do Brasil, história mundial, foram particularmente difíceis, e mesmo história João Daniel mundial, tá aqui para e confirmar. mesmo história mundial era uma matéria que eu achava que também já estivesse como que mais ou menos calibrado, que dava para continuar com o nível de conhecimento e preparação que eu tinha, né? Mas aquele ano eu acho que também particularmente as questões ficaram mais longas, então meio que demonstrou que a prova também ela vai ficando mais difícil, né? E a gente tem que estar um pouco melhor preparado para uma ou outra. Então, assim, teve alguns deslizes. E foram 2 itens, né? O que dá um gostinho É. especialmente amargo, né? Sempre quem fica de fora por 1, 2, 3 itens. Uhum. Foi um Não, eu pouco assim. entendo. Não, essa prova realmente precisa ter muita insistência, né? Como você Uhum. teve, porque a vontade de desistir e largar tudo deve ser gigante, né? Aliás, eu tô achando incrível você estar falando dos seus medos, suas inseguranças, viu, Léo? Porque normalmente o discurso que se escuta é que parece que foi tudo muito já planejado e aí deu Uhum. certo e já estava tudo nos conformes, né? E tô achando muito legal você estar falando Não. que Comigo humaniza, né? não, A preparação. comigo não foi linear. Comigo nunca foi linear, assim, eu tive, né, um trabalho, os estudos, várias indas e vindas no sentido de encontrar o melhor formato de estudos, os melhores professores para preparação. Então teve várias tentativas e erros, e uma coisa que eu acho que também influenciou isso é que quando eu comecei a estudar em 2015, eu não tinha muito contato com outros colegas, né? Eu não tinha uma rede de colegas que estavam na mesma que eu, ou que tinham suas ideias e suas indicações de professores e tal. Então eu fui muito orientado por aquilo que estava na mídia, aquilo que eu encontrava de ouvir de um ou outro cursinho e tal. E uma coisa que para mim eu acho que foi muito importante nesses últimos 2 anos, né, desde 2021 e 2022, foi de ter mais ou menos os colegas que a gente vai conhecendo, né, a cada edição de prova discursiva ou mesmo de TPS, para trocar ideia e, né, conversar sobre materiais e angústias para a gente ter meio que uma calibração mental, mais ou menos, de que a gente não está sozinho, sabe? Claro. Porque se eu olho para os meus amigos engenheiros, meus amigos consultores, às vezes eu me sentia um pouco deslocado porque só eu estava nesse projeto, só eu entendi o que significa, né, o que é lidar com tudo isso, ou essas matérias, esses temas, então era um pouco confuso, às vezes, de se sentir muito sozinho, porque é uma preparação bastante solitária, né? Uhum. Mas Super. com uma rede de coleguinhas, assim, para conversar, jogar Era conversa uma coisa que os fora, cursinhos ou tirar presenciais, né? dúvida, Acabavam. proporcionavam, exato. A época do Uhum, Plio, né, o João Daniel, tudo. O pessoal se encontrava para estudar, ficava ali junto. Tinha um negócio de você estar menos solitário, apesar de tudo, né? E depois com as modalidades online, realmente isso ficou mais difícil, uhum, né? Até para se balizar, para se isso. localizar. Uhum. Precisa ter. Alguém Agora, perguntou eu... se você
tinha acompanhamento psicológico, se fazia análise? Não, A não, rotina. por muito tempo eu fiz terapia, mas daí com a preparação e tudo mais, o fator dinheiro, digamos assim, da preparação, eu resolvi economizar, digamos, de uma forma um tanto burra, né, com isso. Uhum. Hoje eu vejo que é uma coisa que pode ajudar muito em ter, né, tipo, um apoio profissional e tudo mais, para ter esse momento onde você está pensando sobre você, seus medos, seus anseios, Uhum. suas inseguranças e tudo mais. Isso ajuda, porque para mim, por exemplo, como eu estava, digamos, nesse processo solitário com os amigos, a gente conversa, tem um certo apoio, mas às vezes tem aqueles dias bons e aqueles dias ruins, né? E Uhum. nos dias ruins, nos dias bons, eu poderia chegar a estudar 8, 9, 10 horas. Agora, num dia ruim, eu não estudava nada. Ficava jogando Uhum. videogame e, ao mesmo tempo, né, uma vozinha assim da insegurança, da ansiedade, dizendo que você está perdendo tempo, você não está fazendo o suficiente, você deveria fazer mais. Claro. É, Não sei e quem está às vezes a gente estudando sem esquece parar, de. né? Exatamente. Você olha o gramado do outro, você acha que está todo mundo na sua frente. Vai sempre É. ter alguém na sua frente, vai ter também bastante gente atrás de você. Mas o ponto é que, né, eu sinto que na preparação, uma das minhas maiores ansiedades é que eu queria sempre, de certa forma, me sentir que eu estivesse como que completo e preparado para a prova, sabe? Só que no fundo, esse momento ele nunca chega, na verdade. A gente sempre tem alguma coisa que a gente fala assim, putz, eu podia ter feito mais, eu, né, devia ter estudado mais aquela matéria ou mais horas. E quando saiu o edital, geralmente era esse momento de, putz, fudeu, e agora? O que que eu faço, né? Porque é É. quando se É. torna real que a prova vai acontecer, né? É. Ô, Léo, aproveitando que você é um cara que ficou, né, quase uma década mesmo estudando, como que, quando você Uhum. foi acertando um pouco melhor, você percebeu que a sua carga horária de estudo estava funcionando para você, que aquele jeito estava legal? Como que era a sua carga de horária, sua carga horária? Como que era a sua divisão de estudo e planejamento? Uhum. Quando já estava funcionando, assim, para Sim. você, né? Cada um vai Então, ver o que serve para cada um aí, né? Mas é interessante escutar é, o que serviu para você. sim. Quando eu estava trabalhando, que eu tinha tempo mais escasso, eu estudava mais de final de semana, né? Sábado e domingo. Tentava estudar alguma coisa à noite, mas à noite geralmente Você estava trabalhou muito até cansado, que então eu não ano? conseguia render. Eu trabalhei até o final de 2019. Então, a partir de janeiro de 2020, eu passei a só estudar, certo? Então, né, só estudando foi 3 anos aí. foi 2020, 21, 22, 23, Pandemia 4, na também. verdade. Uhum, É, pandemia uhum, também. Então, quando eu passei a só estudar, que daí eu encarava que esse era o meu trabalho, a minha jornada de 8 horas era essa, né? No começo era muito devagar, eu conseguia estudar como que 3 horas no dia, alguma coisa assim, mas pouco a pouco eu fui pegando um ritmo e chegando a 6, 8 horas. No é, começo, eu acho que também a pandemia meio que deu uma forçada no sentido eu não tinha mais nada para fazer. Aí eu conseguia estudar umas 8 horas, mas assim, eu sempre precisava de horas contínuas de qualidade, né? Horas contínuas de uhum, estudo. uhum, uhum, Então, por exemplo, estudar 1 hora, uma matéria só, e depois ir para uma outra, e depois para uma outra, e em um dia ver 4, 5 matérias, para mim não funcionava. Eu tá, precisava meio que ter uma certa continuidade no sentido, eu vou estudar Era Vargas, eu preciso ver a Era Vargas inteira, de 1930 até 1954, para poder ter uma noção de continuidade histórica do tempo e tudo mais. É, então eu tentava meio que fazer como que fins de semana ou ciclos de 1 ou 2 matérias, certo? E uhum, tentava procurar ter essas horas contínuas de qualidade numa matéria só e depois eu uhum, passava para outra. Com o uhum, tempo, à medida que eu ia avançando no edital e eu passava a ter uma certa maior familiaridade e segurança com os temas,
eu notava que essa revisão, esse ciclo, ele ficava mais curto. Então, eu conseguia pegar outras matérias e colocá-las em paralelo, né? E também organizar, por exemplo, política com direito, com geografia, em temas que uma e outra se cotejavam. Então, eu estava estudando uma matéria, mas que ela tinha algumas dimensões que eu poderia associar às outras disciplinas, por exemplo, né? Mas com o tempo eu notava que com o tempo eu notava que as horas elas iam diminuindo, as matérias elas iam ficando mais em paralelo, né? E daí com as discursivas mesmo, treinando redação, fazendo esse tipo de exercício, aí as horas elas ficam um pouco mais longas, né? Porque fazer uma discursiva é um pouco desgastante. Para mim sempre foi desgastante. Eu nunca me esqueço a primeira redação que eu fiz com você, que eu acho que eu levei 2 dias para escrever. Tudo bem. De tanta insegurança que eu tinha, do tipo, será que a Cláudia vai perceber que eu sou bobo? Que eu não sei do que eu tô falando, esse tipo de coisa, sabe? Mas depois de um tempo, quando você vai vendo, estudando, avançando, fazendo várias interações e entendendo como que as coisas funcionam, aí ficava um pouco mais fácil, né, para sair uma redação, uma discursiva em 1 hora e pouco. Mas tem uma coisa também, né, que é isso que você está dizendo. Conforme você vai avançando no conteúdo e você vai tendo mais clareza também daquele conteúdo, também vai ficando mais fácil expressar isso com as suas palavras, né? Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ter que expressar aquele conteúdo, por exemplo, articulado com outras coisas na redação. Não é fácil. No começo demora mesmo, 2, 3 dias, às vezes uma semana o pessoal leva para escrever uma redação. E tudo bem, porque esse tempo de trabalho conta também, né? Para você começar justamente articulando, fazendo ali um bom preparo dos temas para pôr por escrito, porque você vai ter que fazer isso na segunda e na terceira fase, né? É muita coisa. Eu sei que tem diferença na escrita da segunda fase e das matérias da terceira, né? Que é mais específico, mas né, essa preparação para a segunda conta muito também com a preparação para a primeira, para o TPS e também das demais disciplinas, não tem jeito, porque para a prova de português não vai cair uma pergunta, né, específica de português. Pode vir, preconceito linguístico, algo do tipo, mas vai vir articulado, né? Foi isso, a redação que você ficou lá em primeiro, né, da relação Brasil-África, imagina, você usou o que você tinha estudado antes, né, para PI, de outra forma, né? Então, não tem como separar. Mesmo. É interessante isso que você está falando, de uma certa interdisciplinaridade entre os conteúdos e articulando, porque eu acho isso uma inteligência importante e uma estratégia importante, né? Não deixar tão estanque também. Sim. E ainda mais hoje, né, que eu tenho a impressão que a prova de português ela está cotejando muito outras disciplinas, né, de certa forma. No passado, a prova de português era um pouco diferente, um pouco mais abstrata, talvez, ou talvez até mais livre no formato de resposta, né? Tinha uma variação, mas eles estão bem pragmáticos e querendo, né, saber o conteudista em relação à atualidade, né? Bom, como você se posiciona de fato em relação a esse tema, né? E aí você tem que articular tanto um posicionamento seu quanto um conteúdo ali do tema. Teve alguém que perguntou aqui se você se preparava de fato para os temas ou se você achava que ter uma boa argumentação já bastava, mas já vou antecipar um pouco a sua resposta, não sei se é a sua, mas a minha também para a pergunta, que não, para você ter uma boa argumentação, você também precisa se preparar razoavelmente para o tema, né? Mas diz aí. Uma coisa que nos últimos anos eu desenvolvi, eu acho que foi uma coisa me ajudou muito para ganhar velocidade no raciocínio e também na escrita para qualquer tema que eu pudesse imaginar, que foi um certo planejamento quanto a conteúdo, né? A gente já faz o trabalho, digamos, eu e você, professora, de trabalhar os temas ao longo do ano, né? Fazer aquele simulado semanal ou mensal, que é um desafio, né? Às vezes tem temas que eu dava uma pesquisada para conhecer um pouco melhor e tudo mais. E tentar desenvolver a linha da argumentação. Se eu não soubesse muito, tipo, procurar o conteúdo para ter argumentação e conteúdo, né? Exemplos pertinentes para aquilo que queria falar.
Então, uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo com você dos simulados era como que ter uma espécie de banco de temas, sabe? É, em paralelo com isso, eu usava os guias, principalmente de português, para eu ver exemplos de boas ações, né? Não que eu as fichasse, mas de ver como, por exemplo, os outros candidatos se saíam com o desafio de falar sobre nacionalidade, sobre raça, sobre cultura, sobre o trabalho do mata, ou sobre política internacional e tudo mais. E à medida que você vai vendo os guias, você vai vendo vários exemplos, você vai vendo, né, estruturas interessantes, concatenações de ideias, a ideia do homem, do Estado, do sistema, ou então a ideia da função do diplomata de informar, reportar, negociar, desculpa, negociar, representar e informar. Então essas coisas elas vão ficando mais presentes a ponto da gente poder instrumentalizar com os exemplos que a gente tem, né? E uma coisa que eu fiz nos últimos anos é, por exemplo, à medida que eu ia estudando em política internacional, que tem muito de atualidades e a posição do Brasil a disso, eu fichava, por exemplo, assim, eu estudava um tema, como, por exemplo, regime nuclear, de segurança, armas atômicas, armas de destruição em massa. Então, eu estudava TI, eu via quais eram os principais institutos, princípios e instrumentos a respeito disso, e depois de eu ter, digamos, estudado isso pensando em TI, eu pensava, se caísse alguma coisa em português a respeito disso, como que eu iria responder, certo? Então eu meio que fui montando ao longo do tempo uma ideia de, tipo, se isso for cair, eu vou escrever um primeiro parágrafo nesse sentido, concatenado com um segundo nesse sentido e um terceiro nesse sentido, e pronto, Você eu tenho é o cara do meio que planejamento mesmo, né, Léo? eu tinha então meio que Já um fazia. modelinho que não que ele fosse rígido, que caísse o que caia o que cair, eu ia usar ele. Mas é que eu tinha, digamos, ele de certa forma flexível e presente para eu usar como eu quisesse, entendeu? E hoje, se eu pego esse arquivo que eu montei e que eu compartilhava com alguns colegas para a gente fazer e tudo mais, que a gente se juntava até para fazer sessões de brainstorming, sabe? Me juntava com o Bruno, por exemplo, e falava assim, Bruno Matelli? Bruno Matelli, a questão é sobre direitos humanos, minorias, mulheres, não sei o quê. Como que você estruturaria uma resposta para isso, entendeu? Então a gente ficava conversando e a gente fazia sessões de brainstorming, que daí a gente pensava, ok, em 15 minutos a gente pensa, vai ser assim, assim, assado, e pronto. Daí a gente passava para o outro, então a gente ficava, digamos, às vezes 1 ou 2 horas conversando, Inclusive, jogando. na correção teve a nota mais alta na redação esse ano. Depois Exatamente. na recorreção, não. E eu acho que esse foi um trabalho muito bom. Na segunda correção ele caiu, né, por causa da nota. Das recorreções esse ano. Exatamente. Mas eu acho que esse exercício foi muito bom para ter meio que presente, de certa forma, assim, tentar se preparar para o que viesse e ter as ideias meio que frescas na cabeça, para não ter aquela sensação de paralisia de quando vê o tema e você fica, putz, como que eu vou sair dessa, entendeu? Porque eu imagino, minha opinião, assim, é que não tem uma resposta certa. Tem várias possibilidades dentro da sua argumentação e tese e tudo mais. E para mim, uma coisa que foi reveladora foi quando, por exemplo, teve aquele ano que o tema era mais valia cair do céu do que do terceiro andar. Frase do Machado, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso. Para mim, uma coisa que foi reveladora foi ver que no guia, uma das melhores redações foi por uma linha de argumentação e a segunda ou terceira melhor redação foi por uma outra completamente contrária uma da outra. Muito comum, inclusive. Exato. Até então eu vi que assim... para o pessoal saber, né, que não se trata de acertar a resposta, mas é isso. Como você articula o que você tem,
Você ter um Uhum. repertório para de fato poder usar. O Léo Rocha Bem escreveu aqui que foi Exatamente. útil também pro Bruno, que ele teve a maior nota em TI. O Léo Bentes Uhum. escreveu agora aqui. Isso. E também, assim, como não E tem, fazer um digamos, caminhos teste que a gente fixos, ajudou, né? né? Depois você fala disso também. Ah, sim, sim, com certeza. Mas Mas eu fala. digo que uma outra coisa que eu vejo aqui em português é que em TI a gente tem que tentar escrever tudo a respeito do tema, né? A gente tem que dar a resposta mais completa possível, mais abrangente possível e profunda possível. Em português, no fundo, é um recorte, né? Eu Uhum. lembro que essa questão de África, que eu fiz um parágrafo histórico e tudo mais até chegar na atualidade, quando eu saí da prova eu pensei, putz, eu não falei nada sobre órgão multilateral, não falei nada de União Africana, Uhum. e daí eu bati um desespero no sentido assim, putz, faltou metade de conteúdo. Só que no final das contas não, né? Não, óbvio que deve ter redações muito boas que Sim. abordaram o tema e outras tão boas que não abordaram esse tema, né? Mas, Léo, quem não sai de prova pensando no que faltou? Me fala. Eu nunca Com vi um certeza. aluno, um candidato, que não sai de lá pensando no que não fez em vez de pensar no que fez, né? Todo mundo sai Uhum. falando, faltou isso, faltou aquilo, não consegui, não sei o quê, e aí depois descobre. Ou tem também os casos contrários que eu acho mais preocupantes ainda, que é quem acha que acertou tudo, que estava muito fácil. Com esses eu me Sim. preocupo. Não com quem sai falando, faltou, não sei o quê, fui muito mal. Já escutei isso tantas vezes, tantos anos, o pessoal achando que não conseguiu, não deu, né? Sempre com a sensação de insuficiência. O Uhum. Luiz Marcelo está aqui também agora, foi mais novo a passar esse ano, né? O Marcelo está aí, né, Marcelo? Quantas vezes a gente ficou conversando e ele toda vez, não, professora, não vai dar, não consegui, não fui bem. Vai estar lá do teu lado na turma também. Então, assim, Uhum. né, o pessoal sempre fica muito jogando contra, e eu acho muito interessante você estar falando isso, de sair com a sensação de falta, né? Porque fica Uhum. parecendo que é uma coisa mesmo, sei lá, de outro mundo fazer terceira fase, que são pessoas extremamente geniais. E na verdade é uma questão, eu tô achando legal você falar também de se localizar, ter planilha, o que está faltando, por onde vai, que é direção e estratégia, né? Além de tudo, assim, é muito importante, de fato, ter direção e estratégia, porque a gente estava conversando também outro dia, né, Léo, que a gente se encontrou semana passada para eu finalmente dar parabéns pessoalmente também para o Léo, depois de tanto tempo esperando esse momento. E eu estava falando para ele que eu tenho vários alunos que ficaram, sei lá, 3, 4 vezes na terceira fase. Às vezes fica. Teve gente que era o próximo a ser aprovado, assim, que ficou o primeiro a ficar de fora, né, e desistiu, Sim, tá fazendo o outra primeiro dos coisa da vida. últimos. É, é tá fazendo outra coisa da vida hoje, tá feliz, tá bem, há mais possibilidades além do CACD, acho que isso é sempre importante também dizer, né, para a pessoa não achar que só aquilo é o jeito. Mas é isso, assim, eu acho que fica uma coisa muito, não sei, às vezes muito, parecendo que é uma coisa de outro mundo passar. E aí já tive vários alunos que bateram na trave várias vezes, ficaram 3, 4 anos e desistiram, e outros que não desistiram. E aí eu acho interessante quando você fala que você foi, de alguma maneira, criando uma certa sistematização dos seus resultados predirecionando. Porque talvez, Uhum. voltando na falta, faltasse um pouco isso também para alguns desses candidatos, né? E também vontade, claro, né? Querer continuar, mas a primeira coisa que você tinha era vontade, isso é o mais importante, e possibilidades de também continuar, de não estar Uhum. estudando e conseguir se manter, né? Assim, também não é todo mundo que consegue, a gente sabe disso, que pode, né? Sim. Que consegue. Mas a questão é que você teve uma coisa muito racional e muito estratégica mesmo de ir fazendo planilhas, direcionar de uma maneira muito eficiente. Uhum. Acho que você pode falar um pouquinho disso mais também, porque eu acho que isso serve também para a pessoa não ficar lidando com ansiedade sem nada concreto, né? Assim, você fala como que Uhum. você foi usando essas planilhas, né? Sim. É, Ai, para O mim, Laura não tá aqui, Laura, depois a gente conversa, nem me fala. Fala, para mim, Léo. para minhas planilhas, de certa forma, elas no começo elas eram como que uma válvula de escape de procrastinação, sabe? Eu ia organizando as informações, antes de eu estudar, vou organizar as informações para eu ver onde é que eu tô e tal. E de certa forma é um hobby assim, organizar a informação, deixar bonitinha para eu poder ler e entender
onde que eu tô, né? E daí, por exemplo, eu sempre estava interessado, então, assim, nesse ano eu tô aqui. Em português eu tô assim, história eu tô assado, línguas eu tô assim. E quando eu via, tipo, no grupo, eu tinha mais ou menos um parâmetro no sentido, poxa, português eu tô melhorando, eu preciso melhorar uns 20 pontos. O que que eu preciso fazer? É questão de velocidade, é questão de conteúdo, é questão de erro de português. E das aulas eu via, putz, eu não erro tanto gramática, mas eu erro muita pontuação. Uhum. Ou então, assim, Que de tá em cada gramática, né? interação, tá em gramática. E em cada interação eu tentava então ver, tipo, aquele errinho, tentar não repeti-lo, né? Para todas as Uhum. matérias, mais ou menos, né? Uhum. Mas enfim. Uhum. E então, ilha para mim, ela era muito tipo um norte. Aí, da medida que do possível, que eu vi assim, putz, português eu estou maduro, mas inglês eu ainda tô para trás, então eu vou dar mais foco para inglês do que português. Para todas as disciplinas, na verdade. E eu também pensava o seguinte, se eu olho os números onde eu estou e os números dos primeiros 20, 30 colocados, se eu olhasse e visse que, por exemplo, em PI me faltavam 15 pontos para estar nesse hall, agora eu também faltava 15 ou 25 pontos em espanhol ou em francês, eu pensava, putz, eu acho que vale mais a pena eu gastar mais horas de estudo com línguas, onde esses pontos talvez sejam mais fáceis Tá. de conquistá-lo do que horas em PI. Mas, obviamente, que é uma questão de equilíbrio, né? Não é que eu deixava uma matéria Uhum. de lado, né, por outra, mas é tentar dar um foco ou uma atenção, porque tinha coisas que iam no... Uhum. Por exemplo, o português, depois que eu fiquei muito bem colocado em português, na minha cabeça virou assim, eu tenho que manter, né? Eu não tenho para onde melhorar, eu tenho que manter, eu não posso cair, eu não posso cair tanto. Tanto é que eu recebi vários puxões de orelha da Cláudia de eu pular vários exercícios de não entregar. Ele começou, eu É, faço e simulados eu vejo mensais com os alunos, né? E o El começou a pular uns simulados exatamente. depois que ele ficou em primeiro lugar, eu queria matá-lo. Mas depois ele voltou a fazer. Porque era ansiedade falando, no sentido, putz, eu tenho que dar conta daquela outra matéria. Então, aquela coisa de escolhas, né? Você escolhe fazer tal coisa, você abre mão de todo o resto. Então, isso era um desafio que, no fundo, nos resultados, você não precisa ser excepcional em todas as matérias, mas você tem que ter mais ou Uhum. menos uma média boa, um equilíbrio no geral. Se você for muito bom, muito excepcional em alguma matéria, talvez você possa se dar o luxo de ter uma poupança de pontos que você pode gastar numa outra disciplina que você não vai tão bem ou que você tenha mais dificuldade, né? Mas o ideal é manter as coisas, principalmente do lado da ansiedade, que eu comentei agora há pouco, de que a gente nunca se sente plenamente preparado para tudo, certo? O fato de eu ter pulado várias de português, quando chegou a prova eu ficava, eu devia ter feito aquele simulado, sabe? Então, assim, de Sim. todas as coisas, o fato de fazer as Aí é tarefinhas e de estar tarde. sempre Aí meio que esse é se bom. preparando, o importante de ter uma certa constância e principalmente constância, eu acho que é mais importante do que volume, acho que é mais importante do que várias horas diárias ou, sei Uhum. lá, picos de produtividade, eu acho que é Interessante. mais importante essa coisa da constância de você estar fazendo. Então, uma coisa que eu fiz no último ano, olhando justamente as planilhas, eu via que eu tinha um grande espaço de ganho em línguas em geral, e isso eu falo inglês, francês e espanhol, então eu absorvi uma estratégia de um colega que tinha passado no ano anterior, de acordar, tomar um café puro, pegar uma versão de inglês, ou de francês ou de espanhol e fazer. E depois fazer mais uma Hum. de um outro Todo idioma para dia? treinar essas misturas de português todo dia. Por um tempo, isso funcionou, de todo dia e tudo mais, religiosamente. Mas tinham dias muito bons, que isso fluía, em uma hora estava tudo mais ou menos pronto,
E tinha uns dias ruins em que fazer um doía, ou acaba fazendo de uma matéria, ou não fazia. Mas eu digo de ter... Mas isso eu acho que me ajudou muito, porque de um dia para o outro, fazendo esse exercício rapidinho, de pegar um texto pequenininho e traduzir, e depois jogar no Google para se autocorrigir para ver onde é que estavam as coisas, e absorvendo vocabulário, que eu colocava, por exemplo, no Anki ou numa planilha. Exatamente. Eu usava muito o ChatGPT, depois, quando surgiu, de pegar um texto que um professor me dava, fazia o exercício, jogava no ChatGPT e pedia para ele corrigir e me dizer onde que estavam os erros e o que podia melhorar. E daí com isso eu ia vendo, essa ideia é muito boa, daí eu anotava, e daí na próxima interação eu tentava não repetir o mesmo erro ou absorver aquela estrutura de resposta e tal. Mas como eu falei, né, as planilhas elas me ajudavam para saber onde é que eu estava e onde que estavam os pontos espalhados. E eu tinha uma noção que, por exemplo, que, né, 10 pontos em PI é mais difícil de conquistar do que 10 pontos de línguas, por exemplo, né? Agora, uma coisa que eu peguei muito também nesse ano foi o rap que a gente comentou, né? Do Léo Rocha Bento. Isso, que é um caderno virtual, essa apostila gigantesca de 4.000 páginas e tudo mais, que eu ajudo a revisar, editar, manter o arquivo bonitinho e também o site bonitinho. Então eu estava sempre muito exposto a atualidades e os temas de política internacional. Mas uma coisa que eu usava muito para memorização, além do Anki, que eu acho que todo mundo conhece, mas não principalmente o Anki, eu usava também um processo que se chama de Golden List, que eu ouvi da Bárbara acho que Policeno, isso, que ela passou, e também o Luiz Ionizawa, que eles tinham esses métodos. Eles passaram em um ano. Eu achei uma aula em dupla comigo na época, ainda era presencial. E eu achei muito interessante, um método de memorização de estudos dele que se chamava um Golden List, que era assim, que era meio que você repetia, você escrevia numa folha todas as coisinhas, né, que você queria memorizar, aí você tampava, você ia para outra folha, você tentava reproduzir de novo as mesmas coisas, e depois de novo, e depois de novo. Para fixar. Você fazia várias interações até fixar tudo. Eu usava isso para eu fixar os principais institutos do tema que eu estava estudando. Então, por exemplo, se uma questão fosse sobre direitos humanos, coisas que não poderiam faltar seria Carta da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, os 2 pactos de 1966, e assim vai. Então, com isso, eu fui pegando meio que um repertório quase enciclopédico, usando muito as apostilas, por exemplo, do curso do Bruno Rezende, e daí depois com o rap eu ia aprofundar, porque eu sabia, esse é o mínimo que eu tenho que saber para uma resposta simples, digamos assim, e daí no rap eu ia ver o que eu poderia aprofundar mais desses temas ou de alguma coisa para além, né, algum detalhe mais profundo, né. Mas é interessante ter essa medida também, né, de gasto e desgasto, né, de onde você vai gastar aqui ou até onde você precisa estudar para também não perder a mão, ficar se aprofundando muito numa coisa e o que você falou, desequilibrar outra, né, é difícil. Também. Exatamente. Isso é suficiente, né? Sim. Para essa matéria. Exatamente. E isso é uma coisa que eu acho que com os quesitos nas demais disciplinas foi ficando mais evidente, né? Porque, por exemplo, quando eu via, né, nesses últimos anos me preparando, uma questão discursiva de terceira fase, aqueles exercícios de tentar encontrar os quesitos ou atender ao comando da questão, e esse é uma coisa muito importante de você responder o que está sendo perguntado, precisamente, nos termos, exato. Então, eu tento dividir o conteúdo para ser o mais sintético possível e colocar o conteúdo ali, né? E colocar esse conteúdo nas outras disciplinas é ser bastante sintético mesmo, de escrever os conceitos em 3, 4, 5 linhas, e daí aquilo vira um exercício de várias mini discursivas pequenininhas até chegar no número total de linhas. E em português, isso não é só para que a gente tenha
estrutura dos 3 parágrafos principais de desenvolvimento, uma introdução, uma conclusão, que daí tem coisas importantes que a gente tem que atender, né, para ser um texto coeso e coerente, né, e Mas isso serve um implementa, pouco né, e também no daí isso, sentido... a questão dos brainstormings ajudava muito. Uhum. Mas isso serve também um pouco, Léo, no sentido também de que um dos problemas na redação também que eu vejo, de quando eu acho que a redação não está, por exemplo, andando, é justamente quando a pessoa fica também, ela tem um ponto bom, mas ela fica só repetindo aquele mesmo ponto em todos os parágrafos, sabe? Uhum. Isso de você, por exemplo, ter uma boa memória, ter usado esse método que você está falando, da Bárbara e do Luiz também, de ficar fixando certos conteúdos, faz diferença para você também ter mais repertório e poder ir trabalhando mais coisas na redação, que não é também só para listar uma série de pontos, porque às vezes tem candidato que é muito erudito, né, que sabe muita Uhum. coisa e joga muito conteúdo mesmo na redação, mas não faz uma articulação entre as ideias. Então não pode nem Sim. pecar pelo excesso de só memória, muita erudição, jogar um monte de coisa e nem também ficar só repetindo a mesma ideia em 3 parágrafos. Então é difícil Uhum. essa medida e eu acho que você ter um bom repertório também ali ajuda para você saber, bom, né, dá para trabalhar certos pontos em conjunto, nesse parágrafo, no outro, um outro. Então, esses mini parágrafos que você está dizendo, assim, de certa forma servem também depois para tanto para português como para inglês, Uhum. né? Que eu acho que eu posso estar falando besteira, mas acho que para Sim, redação de inglês também não é muito diferente, né? sim, não, com certeza. Eu E isso os escuto. guias ajudavam bastante, de ver respostas boas Uhum. para pegar essas estratégias e tudo mais, e também respostas passadas, do seu feedback, né? E tentar absorver o feedback, por mais que eu pudesse discordar e falar assim, putz, será que, né, eu não estou conseguindo fazer o que a Cláudia tá pedindo e tudo mais, então, né, tentar mudar um pouco ali. É, Uhum. mas é isso. Eu vi que alguém perguntou sobre o que mais eu usava do chat GPT. Do Se você usava para chat, outras matérias também, para estudar. para as matérias eu usava muito assim no sentido de eu tenho um texto para ler. Às vezes eu jogava no chat GPT e pedia para ele resumir para mim. Aí eu Uhum. tinha, de certa forma, um texto resumido para eu ter uma ideia daquilo que eu precisava ler. Daí se eu achava pertinente, eu perguntava mais coisa ou eu ia ler o texto inteiro. Uma Uhum. outra coisa que dava para fazer era pedir para, além de pedir para resumir, pedir para traduzir, pedir para corrigir tradução, dá para pedir para fazer questão do Anki, por exemplo. Mas isso eu não gostava tanto, acho que não ficava tão redondo como eu preferiria, digamos assim, né? Uhum. Mas essas ferramentas são legal para ajudar a coisas, estruturar algumas Claro, coisas. como ferramenta, sem dúvida. Mas já vi uns resumos errados Uhum. lá, viu? Só, tem que ficar meio de olho também, assim, o Sim, que que vem. sim, com certeza. Às vezes eu estava, por Claro. exemplo, quando eu tinha uma redação que eu achava muito complicada, ou uma questão de PI, ou de geografia, ou direito, que eu queria ter uma ideia de como que eu poderia organizar isso, a respeito, eu pedia para ele me dar assim, quais são os 10 principais tópicos a respeito disso. E daí, com isso, eu podia ter uma ideia do tipo, como eu poderia estruturar uma resposta, e Uhum. depois eu ia, por Uhum. exemplo, para o rap para fill in the gaps, sabe? Para Uhum. ir preenchendo os buracos, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu tinha mais ou menos claro, à medida que ia fazendo esses exercícios, que uma questão, por exemplo, sobre algum tribunal, uma organização internacional ou algum regime, era sempre uma estrutura do tipo, quais são os antecedentes, qual é a principal organização, qual é o principal documento, quais são os principais instrumentos, se o Brasil está dentro ou não, por quê e o que o Brasil pensa, sabe? Uhum. Então eu tinha meio que uma estrutura meio que na minha cabeça de 6 pontos, 7 pontos, que eu tinha que mais ou menos saber sobre tal ponto para ir começando, assim, né? Claro. Que, aliás, né, tem que lembrar também que, não sei se em PI, mas pelo menos nas redações de português, não basta só você descrever o conteúdo, né? Você tem que se posicionar também com a posição do Brasil a respeito do tema. Então, tem que saber o posicionamento para poder também se posicionar da mesma forma, né? Uhum. Sim. Sem dúvida. É,
E daí, quanto a isso, sobre o posicionamento do Brasil, uma coisa que eu gostava de fazer era de ler de vez em quando, uma vez a cada 2 semanas, meio que as últimas notas do Itamaraty. Claro. Que daí você tinha Os uma ideia de o discursos. que tinha de atualidade e também de discurso, né? Uhum, Alguém perguntou uhum, antes se eu ouvia podcast e tudo mais. Eu ouvia podcast, principalmente o xadrez verbal, deixava rolando ao longo do dia, ouvindo como se fosse rádio mesmo, não prestando atenção ativamente a ponto de fichar, do mas Felipe de estar Figueiredo. rolando, que às vezes pegava um trecho, alguma notícia e falava assim, putz, isso daqui tá muito interessante, daí eu voltava, ouvia e tal, mas era sempre para estar exposto à informação, não no Uhum, sentido de absorver aquilo lá de uma forma tão estruturada para o concurso em si. Eu achava que para o concurso, para estudar em si, a forma melhor estruturada eram os cadernos, mais ou menos, quer dizer, os cadernos principalmente, as apostilas e resumos de professores que têm resumos e as revisões dos professores. O desafio de TI ou mesmo de português, às vezes são sistemas muito atuais, né? Como foi o caso de inteligência artificial esse ano. Então, esse tipo de coisa, às vezes, é bom. O que me ajudou bastante foi o rap e também essa exposição aos temas, ouvindo o podcast da The Economist, ou mesmo xadrez verbal, ou uhum. mesmo o assunto do G1, meio que para só estar exposto aos temas e ter uma vaga noção e tudo mais, e se achar que realmente fosse uma coisa interessante, ir um pouquinho atrás para ver como seria isso, ou se existe alguma coisa disso em PI. E no caso, eu como jovem nerd engenheiro, os temas de tecnologia me chamam mais atenção, então era natural que eu ficava lendo alguma outra coisinha a respeito disso e tal. Né? Cada um vai puxar para sua área, né? Assim, um pouco. Com certeza, Seus tem gente. interesses também, Aham. senão vira um calvário, né? Ficar estudando. Aliás, eu recomendo da Sim. minha área o podcast da 451. Não sei se vocês já Uhum. escutaram, mas é interessante também para ir ganhando mais repertório quando precisar de algo vinculado à literatura, ciências humanas, sociais. Eles sempre passam por esses âmbitos. É bom. Da Uhum. 451, da revista 451, né? Isso. 451 MHz. Ô, Léo, falando em revisão, bastante gente perguntou aqui, como é que você fazia a divisão aí para as revisões? Porque você tem que estudar a matéria, mas tem que revisar para lembrar isso que você está falando também. Você já Uhum. falou um pouco do método, mas como que você É, dividia, como você fazia? isso. Bom, como eu falei, eu não conseguia fazer todas as matérias num dia só, então eu pegava tipo 2 a 3 para um dia e depois eu ia para o outro dia eu mudava a matéria e tudo mais. Mas eu tinha uma certa programação no sentido de que a gente está na preparação, então a gente está sempre estudando alguma coisa, seja dos cursos, dos professores, ou como autodidata, no sentido de estar sempre lendo e revisando o seu próprio material. Então, eu estava sempre assim, meio que olhando isso, estudando isso, meio que dividindo 2 a 3 matérias por dia, alternando isso 6 dias na semana, certo? O que eu fazia, que era, digamos, uma virada de chave, é que assim, quando saía o edital, porque quando saiu o edital a gente tem 60 dias até o TPS. Então eu desligava tudo aquilo que eu estava fazendo para começar, digamos assim, operação TPS. Eu tenho 60 dias e nesses 60 dias eu vou tentar revisar o edital, se possível, uma vez, de todas as matérias, né? E daí, então, Uhum. nisso, para o Revisões TPS, era muita periódicas. leitura, leitura, leitura e listinha de questões. E eu gostava muito de questões de TPS passado. Então, eu fazia, digamos, baterias por matérias mesmo, seja com o que concurso, seja com as questõezinhas que tem no clipe e tal. Ou então, provas passadas, de pegar uma prova passada e resolver ela inteira, né? Uhum. Então eu tenho, por exemplo, como eu gosto de Excel, eu tenho um Excel que eu tenho, eu acho que 10 anos de TPS lá. Então eu estava sempre no celular com ela ali olhando a questão, ou então eu Interessante. sentava e ia pela essa planilha respondendo certo e errado. Então eu Uhum. tinha várias interações onde eu olhava e reolhava Uhum. as
matérias por questões, listinhas, ou pelo TPS, Uhum. né? Tentando, né, fechar os 60 dias de rever tudo. Dava para fazer isso de todas as matérias? Mais ou menos. Tinha matérias que o conteúdo era muito longo, que eu tinha que sacrificar em favor de outras, né? E daí, esse sacrifício que eu estou dizendo era muito no sentido de eu tenho mais dificuldades em inglês, eu tenho mais facilidades em direito e assim sucessivamente. Mas eu tentava manter um certo equilíbrio e sempre parametrizando, né? Como eu tinha tudo no Excel, então eu conseguia ver, eu acertei 70% de português, eu acertei 80% de história. Eu tenho que rever descolonização africana, eu tenho que rever crase. E daí com isso eu ia meio que tipo tentando calibrar. E daí depois, por exemplo, tem o TPS. Depois do TPS a gente tem mais ou menos 30 dias, 45 dias até a segunda fase. Depois a gente tem mais uns 30 dias até a terceira. Então, passava o TPS, daí eu virava uma outra chave que era, eu tenho que rever todo o conteúdo das outras disciplinas, pensando nas discursivas. Mas, de novo, lendo e relendo e pensando nas mídias discursivas, pensando no Anki, pensando em esses essas estruturas, e eu usava o português como um guia mesmo, dessa coisa do brainstorming que eu falei um pouco antes, de que eu estou estudando história, eu estou estudando geografia, eu tenho uma de demografia, como que eu poderia usar isso em português para estruturar 3 parágrafos de conteúdo, Articulando as sabe? matérias. Eu ia Super interessante. articulando as matérias, de como que eu podia trazê-las para inglês e português, por exemplo. Né? Uhum. E você cria um estudo ativo e efetivo, né? Porque acho que o problema, às vezes, do engano, dessas muitas horas de estudo também, que eu vejo, né, ao longo do tempo, já que eu dou aula também, é que às vezes o pessoal fica muito tempo só que estudando, mas às vezes de uma maneira muito passiva, né? No sentido de que só tá lendo, não é só lendo, ler é fazer algo. Mas você tá lendo, você fica Sim. ali horas e horas, mas você não se põe à prova de se perguntar, né, como que você estuda, como que você articula isso com uma outra matéria, por exemplo. E eu estou te escutando e percebendo que você fazia o tempo todo isso, né, de se perguntar, se cobrar, como que articula. E fica uma coisa muito mais ativa e mais interessante para você fixar também, né, a matéria. Uhum. Porque é um trabalho de Sísifo, né? É um inferno estudar para o CACD. Você fica o tempo todo, né, fazendo, você está falando, 60 dias, aí vai e volta, fica um vai e volta eterno, né, até chegar a Uhum. tal da prova. Então, é muito exaustivo. Mas se você transforma isso em algo mais proveitoso, no sentido de como que eu faço, né, para articular, para isso ir ficando mais integrado, na medida do possível, tem coisa que não tem jeito. Mas, né, assim, se você, sei lá, crase, você está falando, é só crase e isso, não tem o que fazer. Mas Uhum. na parte de redação, que tem alguns conteúdos que você consegue articular, né, assim, Uhum. fica mais interessante e mais proveitoso, né, sem dúvida, assim. Fica mais aplicado, né, também Uhum. não fica uma coisa muito morosa. Sim. Alguém perguntou se dava para atingir a meta de gabaritar português e tudo mais. Francamente, eu acho que não. Né? Eu estudava, revisava todos para tentar atingir o máximo dos temas e tudo mais, mas na prova Com de TPS, verdade, ou não mesmo dá, nos não simulados dá. em casa, no TPS, eu nunca consegui gabaritar tudo mais. Não Enfim, dá. porque sempre tinha interpretação de texto, que é um desafio. É, Né? A parte gramatical, eu acho que ela era mas um mais desafio que se estuda também, né? Mas sim. Sim, você estuda também. Né? Tem todos os métodos que você passa bem, no sentido de extrapolação, redução, oposição e tudo mais, que a gente vai pegando para Contradição. interpretar o texto e tal, contradição. E a parte gramatical era mais fácil de evoluir. Né? Mas Uhum. eu sempre tenho, em toda prova, todo CPS, eu tenho uma ou outra questão que na hora, atenção, desatenção, ela vai lá e faz você perder um ou outro item. Isso sempre acontece, né? Pelo menos comigo. Eu tenho Aliás, outros amigos que eles são muito sangue frio, eles conseguem, né? Eles vão com velocidade, não cometem tantos erros bobos assim. Né? e Léo, mais uma pergunta, aliás, né? Primeiro um comentário, depois uma pergunta, que eu vi que lá no CSD do B alguém tinha perguntado se o trabalho de monitoria, porque o Léo foi meu monitor de português, depois desses anos todos estudando, a gente sempre se Uhum. falando, o Léo, depois de um tempo, eu convidei para ser meu monitor, porque ele já estava
mandando muito bem no conteúdo das redações. E aí a gente começou a conversar uma época e ele começou a sugerir temas para as redações conforme o que ele estava estudando. E aí ele mandava mais ou menos alguns temas para fazer para redação, alguma leitura que ele achou interessante, ele falava, essa leitura foi boa, eu gostei desse texto que saiu no jornal. E aí eu convidei o Léo para ser meu monitor, e ele já estava antes também de redação, mas ele já estava antes também compilando questões para mim, para os cursos de primeira fase, para o curso de TPS, o Léo já estava compilando questões para mim de acordo com a matéria. Então, crase, ele juntava uma série de questões que ele tinha visto do CESP por aí e me mandava, questões de concordância verbal, ele compilava e mandava. Então, de certa forma, né, que alguém tinha perguntado se te atrapalhava o trabalho de monitoria, na verdade é o contrário, né, te ajudava a fixar mais a matéria, né, você ia compilando, gasta um tempo em relação às outras disciplinas, isso é verdade, talvez atrapalhe para o restante, mas para português acabava ajudando muito, né, no sentido de você estar ali sempre também fixando a matéria. As vagas Sim, eu acho que mesmo... de monitoria, viu, gente? Vai precisar de alguém para fazer planilhas. Não, esse trabalho de monitoria me ajudava, porque eu acho que quando eu me colocava na posição de eu estar explicando uma questão de português, naqueles gabaritos comentados, eu tinha que ir atrás, pegar gramática, estudar. Então era uma revisão diferente. Não era uma revisão certo ou errado, era uma revisão do tipo, isso é certo por quê? Né? Então eu ia é o que eu peço sempre também, né, nos cursos, não é só acertar, né? Você tem que saber por que você está acertando aquilo, porque cai uma variação, você já erra. Eu sempre exato. lembro, E daí... eu sempre lembro, só contar essa história do Guto Velho, que já é diplomata, que eu sempre falava, né, quando eu dizia sobre concordância verbal, eu sempre estava dando aula do mesmo exemplo, falo lá, por exemplo, saiu o pai e o filho, ou saíram o pai e o filho, para falar da regra da concordância verbal, que você pode concordar se o verbo vem antes com o termo mais próximo ou com os dois, né? E aí veio um outro texto lá na prova com o Rui Barbosa, que não coube a ele, nem, sei lá, o diamante, nem não sei o quê. E aí perguntava se podia variar o verbo também na concordância, e ele errou. E aí eu lembro que eu falei, depois a gente estava fazendo uma revisão para a segunda fase, e aí a gente estava vendo a prova da primeira ainda também, que ele queria saber por que ele tinha errado, e eu falei, Guto, você não lembra disso, né? A gente viu concordância verbal quantas vezes na aula, né? Saiu o pai e o filho, saíram o pai e o filho, e aí ele falou assim para mim, ele falou, então, Cláudia, mas mudaram a frase, né? Eu falei, eu só sabia como saiu o pai e o filho, ou caiu outra. E é isso. Mudava as coisas de ordem, colocava uma a mais, complicava. Ele era o Rui Barbosa, com o diamante, sei lá. Ele passou, tá tudo bem. Né? Tá lá, tá no Japão. Mas tá em Tóquio. Mas é isso, né? Assim, não adianta só você ficar numa decoreba sem se perguntar o raciocínio e sem entender o que é aquilo, por que a matéria é daquele jeito, o que você está fazendo ali, né? Então, eu acho que essa sistematização de vocês perguntando o porquê daquele gabarito também vai, de fato, ajudando para fixar, né? E fixar bem. Isso. E na questão das discursivas, por exemplo, de discutir sobre temas que eu estava lendo, tem muita matéria sobre 5G, guerra cibernética, tecnologia. Às vezes eu falava assim, como que isso poderia cair numa prova de português? Aí eu testava com você. E daí você falava, não, isso pode ser uma boa pergunta, isso daqui eu acho que não cabe tanto. Então essa troca de... Para uma redação, né? Exatamente. Então essa troca que eu tive com você nesse período de monitoria foi interessante porque me dava, digamos assim, tudo que eu estava vendo de, sei lá, ouvir de podcast, ou de um tema que eu estava lendo, principalmente efemérides de história ou de política internacional, eu tentava trazer para português, se poderia funcionar ou não, para usar isso numa questão, certo? Então, e era interessante pensar isso do outro lado, que eu acho que eu tenho vários colegas que eles fizeram isso em algum momento, eu acho que o Bento fazia isso com amigos dele, de um criar questões para o outro responder, né? Isso pode ser tanto uma questão formal, de esperar uma redação de 75 linhas, ou uma questão de 90, 60, 40 linhas, como também poderia ser a sessão de brainstorming que eu tinha com o meu colega, que a gente ficava conversando, a gente tinha 15 minutos para fazer um rabisco de estruturação. Olha, esses são os pontos, esses são os exemplos, e essa é a progressão que eu gostaria de fazer. Vamos para o próximo. Então, pensar nas questões de
de simulados e tudo mais, às vezes eu pensava num tema e já pensava assim, putz, vai caber muito direitinho um parágrafo sobre isso, um parágrafo sobre aquilo. Aí quando eu ia fazer, às vezes não dava certo, né? Porque às vezes, tipo, a gente pensa um planejamento, coloca no papel da gente, putz, falta coisa, falta conteúdo, ou não é tão simples e acaba ficando desequilibrado, né? De escrever muito a respeito de um negócio e deixa capenga do outro lado, enfim. Mas acho que foi Mas, de novo, aí você... É. Fala. Não, eu falo, de novo, você falando do ganho de estudar com um colega, né? Porque muita gente fica, às vezes, também na pira da concorrência e não abre muito o seu conteúdo para o outro, o seu estudo para o outro. E você está falando que você estava sempre trocando, né? E com outro Sim, candidato, falando do Bruno, que passou na sua turma agora também. Isso. Eu tenho vários colegas, né, que a gente ficava conversando, às vezes a gente se juntava para resolver o TPS junto, ou para discutir questões do TPS. Olha, a gente juntava e fazia, vamos fazer a prova de 2017. Aí a gente colocava lá, a gente viu que todo mundo errou tal questão, daí a gente discutia ela para ver onde é que estava o erro. Isso era uma dinâmica bacana, assim, para não ficar tão ruim. E também, às vezes você vê assim que, eu não entendia uma questão e a explicação ela era muito simples. Quando você ouvia uma outra pessoa que dominava o conteúdo e tudo mais. E eu penso assim, a prova, o CSD, ele é muito competitivo, né? Porque a decisão, ela é na vírgula, né? No 0,05 pontos, como a gente vê hoje no resultado final. Eu acho que eu sinto assim, eu e meus amigos, a gente tá sempre no mesmo barco, tá todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. Eu não sinto que tem muito de, né, puxar o tapete um do outro, segurando o conteúdo, então eu sempre fui muito colaborativo nesse aspecto, porque eu acho que no futuro a gente vai ser tudo colega, a gente vai trabalhar todo mundo junto, né? E outra, como que eu queria dizer? É que, não sei, é muito... no futuro a gente vai ser tudo colega e tá todo mundo junto no mesmo barco. E tem uma certa... Eu sempre tinha comigo, quando eu olhava as planilhas, os meus resultados de minha progressão, que era uma questão de tempo. Teve um ano que eu era, então, desclassificado em português, no outro ano eu era o 132, no outro ano eu fui 65, depois o 22, eu pensei, poxa, eu tô perto. Então era continuar, então a minha vez está chegando, de certa forma. Existe uma fila, digamos assim, você continuar, insistir com, né, tipo, eu tenho que manter isso daqui, melhorar isso daqui, tipo, é possível chegar lá, né? E aí, já respondendo a pergunta que tinham feito aqui, de o que fez você não desistir, né, na vez que você ficou no TPS, que foi ano retrasado, né? Então, o isso, né? que me fez não desistir, de certa forma, foi ter duas noções assim meio que claras para mim. Uma que é um processo longo, não é um processo óbvio, sabe? CSD dói, né? Para mim sempre foi difícil escrever, fazer as listas e tudo. Então, não era simples assim, do tipo de um ano para o outro eu vou resolver isso. Então, era um processo. Então eu tinha claro que isso ia demorar alguns anos, para algumas pessoas demora menos, para outras pessoas demoram mais, para mim demorou 9, e eu conseguia ver, justamente de olhar onde eu estava, as pontuações e a pontuação do grupo, eu conseguia ver que eu melhorei em Direito esse ano, eu melhorei em Geografia no outro ano, eu tenho muito espaço de pontos em Espanhol e Francês, então é onde eu vou colocar meus esforços e ouvia com os professores os exercícios que eu estava melhorando e tal. Então, essa, digamos, continuidade de fazer os exercícios me dava segurança de que, não, eu estou melhor preparado, então eu devo fazer uma melhor prova. E quando eu vi os resultados, eu vi que realmente eu dei uma melhorada, às vezes de 5 pontos, 10 pontos e tudo mais. E como eu via que eu estava evoluindo, então eu falava assim, ok, então é uma questão de tempo. É mais um ano, talvez mais 2. E quando, por exemplo, eu fiquei de fora daquele TPS, embora tenha sido... Lembrando que no ano anterior já teve a recorreção, né? Que já foi um inferno também, né?
Já tinha acontecido, que foi super exaustivo, né, a recorreção, e depois você ficou no TPS, agora esse ano Isso, de novo a recorreção. Hum. exato. Então, eu conseguia ver que eu estava melhorando, então não fazia sentido desistir, né? Graças a Deus eu trabalhava, eu juntei dinheiro, daí depois para só trabalhar, né? A Beatriz está perguntando, nos meus 9 anos estudando, grosso modo foram 5 anos trabalhando e estudando, trabalhando em tempo integral, onde eu estudava só no fim de semana, 2 dias, e depois 4 anos só estudando, que daí eu tinha os 6, 7 dias para estudar, ou seja, era como que eu tripliquei o meu tempo. Mas mesmo esses 5 anos eu planejei no sentido, putz, eu vou ter que juntar dinheiro, economizar alguma coisa para eu poder ficar 2, 3 anos só estudando, né? E, e daí, é... ai, como é que é? Foi meio que por aí, né? Uhum, uhum. O Rocha Bento está falando que até a mãe dele torcia por você, que um candidato que faz planilha de utilidade pública, revisa um arquivo de 3, quase 4 mil páginas, o REP, né? Não tem como não ser querido por todo mundo, né? Ninguém ia deixar o Léo desistir, mesmo que ele quisesse. Não ia ter Tinha como, isso ia falar, não, também, vai passar. é, Eu não deixava. tinha isso, assim, e isso é um grupo bacana de colegas que estão estudando, grupo de estudo, de Combinação, turma e tudo né? mais, que um vai puxando outros. Eu já puxei a Claro, orelha de vários colegas que estavam claro. com, né, tipo, com dúvidas e tudo mais. Óbvio que às vezes, né, tem colegas que a gente discute e tudo mais, tipo, se é realmente isso, se não é uma grande idealização, Uhum, mas tentar de perceber assim, onde pode melhorar e se fazendo o trabalho está melhorando ou não, né? claro, claro. E você tinha indicadores concretos, né? De fato. E Léo, isso. a gente está chegando perto E, do horário de encerrar, claro, mas fala. Não, fala. O que você ia dizer? Você ia continuar? não, Conclui. eu só estava concordando, desculpa. Não, eu queria te perguntar umas últimas perguntas, mas qual que era, você acha, seu calcanhar de Aquiles das matérias, assim, que ano a ano te deixava ainda bem seguro, mesmo com todas as planilhas, com Aham. todos os métodos Ó, Golden, Yankee. sim. Olha, o maior calcanhar de Aquiles sempre foi línguas, inglês, francês e espanhol. Como eu ia me parametrizando e evoluindo, ao mesmo tempo que eu ia evoluindo e focando nas matérias, eu fui deixando por muito tempo essas matérias por último. E eu acho que isso foi um erro da minha preparação. Hum, Hoje, se alguém me pergunta, como estão perguntando agora, eu diria para tentar incluir, tentar tratar espanhol, francês e inglês desde que possível, hum. sabe? O mais cedo possível e tal. Porque eu achava que eu tinha um inglês bom, eu achava que eu tinha um espanhol razoável, eu achava que eu tinha um francês excelente. Só que, na E verdade, português não. Eu também, na primeira vez, né? Exato, eu sou uma pessoa comunicativa, eu converso, entendo e tudo mais, mas na hora de escrever, às vezes eu não tinha velocidade, às vezes eu não tinha o vocabulário e as regras estão apuradas e tal. Então, eu deixei por último, mas eu acho que eu poderia ter sido mais ativo, mais atencioso isso desde o princípio, para economizar algum tempo, no sentido de diferencial mesmo. Porque quando a gente Uhum. olha os números das planilhas, do resultado e tudo mais, a gente vê que as notinhas de português elas são bem pertinho uma da outra, todo mundo é muito bom, e nas notas de língua tem uma maior diferenciação. Isso significa que se você tiver um ponto a Bora mais, cuidado. às vezes Uhum. você pode ganhar vantagem e tudo mais. Isso não Uhum. quer dizer que português você pode descartar português, não, porque todo mundo que está fazendo português tem um português muito bom e o seu português tem que ser tão bom quanto. Como o meu percurso, né, eu via que eu muito atrás, então eu tinha que correr atrás para chegar no mesmo patamar que É que os não outros é, candidatos. se você me permite, a questão é que, assim, de ter o português bom, o lance é que não é só o domínio da regra como instrumento da língua. Tem essa parte que é fundamental, você dominar a gramática, a norma culta, blá, blá, blá. Mas tem essa outra parte para a redação, né, que você estava dizendo, que é muito fundamental, que é de conseguir articular o que você sabe, o seu repertório. Primeiro, ter um repertório, né, senão você não consegue articular Uhum. nada.
Então, primeiro, até um repertório, ou pelo menos, como dizia o Gabriel Joaquim, um caderno do plágio. Ele falava que ele tinha um caderno que ele ia copiando, pegando os guias passados também, as melhores. Uma vez que ele veio no curso de redação falar com os alunos, né? Ele ia pegando as ideias, como você está dizendo, que achava que era interessante e tal. Acho que você estava lá, você viu. E daí você tem que ter um repertório para, de fato, poder. Não precisa ser original, né? Essa brincadeira com o caderno do plágio. Não, mas não é original. Você precisa ter um repertório, né? Está disponível para todo mundo. E aí você pega esse repertório, você precisa saber usar e articular isso conforme o pedido do comando. Então não é assim, o tema é diplomacia, você escreve o que você quiser sobre diplomacia e vale tudo, né? Porque tem um comando dando uma direção específica ali, e o pessoal acaba julgando esse comando, não presta atenção direito, acaba escrevendo o que quiser, né? Meio freestyle, assim, achando que o tema é qualquer coisa sobre diplomacia. Então tem essa trabalheira que é articular, que dá um trabalho mesmo, né? O Reis, que passou agora, por exemplo, né? Ele passou, ele está fazendo aula comigo, sei lá quanto tempo, desde 2019, né? Menos que você, mas desde 2019. E aí agora que ele passou, que ele me contou que ele estava fazendo letras. Aí no dia que saiu o resultado, ele veio e contou, assim, ele falou, fui buscar hoje meu diploma lá nas letras. E eu falei, isso que você não contou antes, né? E aí ele falou assim, porque eu fiquei com vergonha depois da minha primeira redação. Eu achei que eu ia arrasar. Eu já tinha feito Sanfran, eu estava fazendo letras na FEFELESH, e aí depois da primeira correção ele falou, não quis nem contar. E agora que ele passou, no primeiro dia ele veio me contar que ele tinha feito letras. Então é uma questão que, mesmo às vezes você sendo muito bom numa matéria, ou sendo até a tua área, né? Tem um monte de advogado, um monte de gente fez direito e tal, tem um estudo específico para o CACD que às vezes não tem nada a ver com o que você pressupunha diante daquela matéria. Assim, é outra coisa que você tem que aprender a fazer. Tem que aprender a fazer aquela prova, né? Que é muito específica, tem um uso específico também ali, né? Um discurso específico que você vai dominando, você vai aprendendo, você vai entendendo, que dá trabalho, né? Mas vai se somando e, né? Com muita insistência, planilha, direcionamento, técnicas de estudo, né? Pode, não é que vai rolar, não vai é complicado, né? Mas pode rolar. Não, pode rolar. Com certeza. Léo, deixa uma mensagem para todo mundo que está te vendo, que vai assistir depois. Se eu conseguir subir no YouTube, eu não sou boa nessas coisas. Se eu conseguir subir depois gravado, eu subo. Mas deixa uma mensagem para quem continua, né? Foi bastante gente querendo falar com você. Sim. Vamos lá. Eu acho que eu diria assim, para todo mundo que está se preparando, né, que o CSD não é óbvio, não é fácil, é doloroso, né, mas a gente segue, né, na medida do possível, com a ajuda, o apoio dos familiares, dos colegas, dos professores também, principalmente, e que, para mim, sempre foi um projeto de médio e longo prazo, uma questão de tempo, certo? Então, quando eu via, assim, um candidato que passava de primeira, 2 anos, 3 anos, é fantástico, extraordinário. E às vezes eu me sentia muito mal de, não ser essa pessoa. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, vale a pena continuar, digamos, estudando, na medida do possível, se você tem condições de continuar mais um ano, se você vê que está melhorando e tudo mais, eu diria que vale a pena persistir. Para mim, valeu a pena, entendeu? Eu sempre me perguntava se eu devia continuar ou não. Não é uma decisão fácil quando você tem contas para pagar, você não tem ajuda tanto da família, suas economias estão acabando e tudo mais. Então, eu diria que, na medida do possível, assim, se você persistir, né, com planejamento e tudo mais, vale a pena, né? As pessoas que passam são pessoas inteligentes, mas eu acho que quem está em verdade são pessoas que sabem estudar e não precisa ser uma pessoa genial. Eu acho que a cada ano talvez tenha uma ou outra pessoa que é genial, extraordinária, fora da curva, mas como eu acabei de dizer, ela é fora da curva, né? E tá tudo bem estar dentro da curva, como eu me considero, no sentido de ser uma pessoa comum que com esforço chegou lá, entendeu? Alguém perguntou qual foi a sensação de ver o resultado. É muito louco, porque eu vi o resultado fazendo as planilhas, né? Então eu meio que
entro em transe para tentar fazer ela o mais rápido possível e publicar para eu. E daí depois que eu vi o resultado, eu falei assim, nossa, eu tô dentro. Daí vem a insegurança no sentido, será que eu não errei? Será que eu não errei, não divulguei a planilha com algum errinho e eu me coloquei no lugar errado? Então é uma sensação muito louca. Eu confesso que ainda não caiu a ficha direito. Você passou, e Léo. eu adianto para vocês que depois que tem esses resultados, tudo é muito rápido, assim, no sentido de correr com exame, correr com documentação. A gente já está recebendo hoje data para ir para Brasília fazer exame, daí tem que procurar terno, alfaiate, lugar para morar, é uma coisa muito louca, assim. Então ainda está meio assim no sentido, putz, tudo mudou, né? Tudo mudou. Tudo valeu a pena. Que é uma coisa muito dura do concurso, da realidade do concurso, do concurseiro. Enquanto a gente não passa, a gente às vezes se autoflagela, né? Putz, eu tenho que estudar mais, eu não posso sair, eu tenho que estar sempre estudando e tudo mais. Então, eu acho que, né, na medida do possível, tá com a cabeça em dia para ser um pouco mais humano consigo mesmo, né? Tipo, meu marido, ele sempre falava isso, que eu como se eu fosse muito duro comigo mesmo, porque o nosso maior inimigo, no fundo, nessa jornada é a nossa própria cobrança, né? Não, eu falo, se assedista sendo não produtivo e precisa... tal. Não, se assedista não precisa de inimigo, né? Essa história de não conversar com um coleguinha, não abrir conteúdo, não ter troca. O inimigo é a própria cabeça, né? Já é seu maior inimigo. O outro tá ali Uhum. também já com os demônios dele, né? Com o inferno dele pessoal também. Então, né, assim, quem presta esse concurso não precisa de inimigo, né? Fora, e tomara que saia o IATS, que já foi outro inimigo também esse ano, né? Assim, já basta a dificuldade que é o concurso por si só, não precisa dificultar mais e não precisa ter nenhum inimigo fora, porque já é difícil, né? Quanto mais Uhum. cooperação, quanto mais gente tiver, o Berger falava que estava aqui, acho que ele deve ter saído já, o Felipe Berger, que passou no retrasado, ele falava muito isso também, depois que ele passou. Ele falava, meu, é difícil encontrar um clima de cooperação, assim, que você vê as pessoas, né, uma ajudando a outra. Ele falava isso por conta, só para quem não é meu aluno saber, né, que nos simulados mensais, as correções mensais que eu faço, eu disponibilizo espelhos que eu acho interessante dos alunos, para um ajudar o outro também, ver o que serviu. Então, eu faço isso, quem vem ser aluno já sabe que é assim que funciona. E o Berger falava disso, falou, pô, tinha um clima bom de um ir ajudando o outro com os argumentos, para ir melhorando, o que um sabe, o outro não sabe. Então, vocês vão somando, né, assim, porque já é muito difícil, muito solitário, e vocês já se, né, detonam por conta própria o tempo todo, né? Então, você Uhum. passou, Léo. Sim. Fora isso, né? Sim, Eu passei. lembro que quando saiu o edital, você teve uma questão de saúde na sua família que você já foi obrigado a parar mesmo sem querer, né? A vida não para enquanto vocês estão estudando também, né? Isso é uma coisa que meu marido ele sempre fala, tipo, a vida tá acontecendo, ela não para, né? Eu imagino assim que, por exemplo, eu tive a minha questão familiar. Meu pai estava no hospital quando saiu o edital e daí as coisas aconteceram. Eu perdi umas 2, 3 semanas aí de TPS de edital na praça. Mas assim, eu acho que a gente também se prepara há tanto tempo, isso, na véspera do TPS, mas eu acho que a gente se prepara há tanto tempo que a gente tem o conteúdo na nossa cabeça. Às vezes tudo parece meio confuso de acessar, mas na hora às vezes vem, mas algumas vezes talvez não venha, mas vem de todo modo. Que é muito louco, assim, né? Tipo, as coisas acontecem. Eu imagino que para uma candidata mulher sejam outras dinâmicas. Para elas. Exato. Né? Que eu passei por um episódio muito. Uhum. Não, porque eu tinha o meu tempo normal de estudos e tudo mais, mas às vezes tem esse negócio que eu tive que parar e atender, né? Eu acho que cada pessoa tem, digamos, alguma dinâmica que na medida do... Né, tem coisas que a gente tem que responder e mesmo o conteúdo, assim, não é que é uma coisa, digamos assim, ele tá ali, dá para recuperar, sabe? Se as coisas passam depois, tipo, com o tempo eu voltei, peguei o ritmo de volta e deu certo. Então, mas é difícil, né? Eu fico imaginando para quem tem uma jornada tripla, para quem está trabalhando não consegue tempo de estudo, ou para quem tem criança pequena, ou
ou é a fonte de cuidado para uma pessoa, seja uma criança ou seja um idoso, é desafiador, mas é possível também, né? Então você falou disso, que você conseguia estudar no fim de semana e quando você trabalhava, né? E eu pensei isso, né? Por exemplo, quem é mãe, né? Fim de semana tem outro trabalho que é o filho, além da Uhum, semana que já está trabalhando em dobro, né? Então, realmente, aliás, gente, só para exato. avisar antes de acabar, próxima live eu vou fazer. Eu tive 15 alunos aprovados, eu não vou fazer com todos, porque eu acho que ninguém aguenta tanta live, e muitos já vão fazer também, depois com outros professores. Mas eu estou chamando algumas das mulheres que passaram, das alunas, para fazer as claras, falar com a Bárbara, a Natália Terra. E eu chamei também as Paulas, né? Foram várias mulheres nessa turma, vão ser suas colegas, ainda bem, também. Gosto muito dos homens também, mas fico feliz, um pouco mais feliz quando as mulheres vão passando, por um histórico do concurso mesmo, né? E a próxima live vai ser com a Juliana Barreto, que é, né, mulher nordestina, negra, que passou agora, então fiz questão já de convidá-la. Oi, fiz questão. Estava escutando? Tinha caído? Eu fiz questão de Muito convidar bom. a Juliana Barreto para fazer a próxima, então já avisando que em breve teremos outra com a Ju, que já topou também, né? Porque é isso, a vida não Nossa, para enquanto você está Cláudia, querendo eu virar não estou ouvindo diplomata, mais né? nada, não, tá meio, Travou? tá indo e voltando agora, mas agora Ah, eu tô... tá bom. Será que travou Uhum. para todo mundo ou só para você? Não sei. Não, mas estou dizendo isso, que a vida não para enquanto você está querendo ser diplomata, né? Então, tem que também facilitar Tá na medida do certo. possível também, porque nós professores também temos nossas Ai, contas, mas no que for possível facilitar também, né? Eu tenho uma cota para bolsa para mulheres, mães e também cotistas, homens, mulheres, né? Os candidatos negros. Tem que colocar uhum, mais gente sim, lá e mudando também um pouquinho a cara do Itamaraty, né? O Léo entrando uhum. agora lá também, né? Tá dizendo do marido dele, né? Tem que ir mudando as Sim, coisas aos poucos, né? Para renovar de isso fato, não mesmo. ficar só no discurso a renovação, como diz também, né? Muita gente. Mas é isso, Léo. Obrigada de novo por ter topado a live. Obrigada a todo mundo que apareceu. Neto, parabéns. Eu vi que ele te deu parabéns aqui também. Né? Todo mundo que estava aqui, o Léo Rocha Não, muito Bento, o João bom. Daniel, todo mundo que foi seu professor, né? O João Daniel foi Uhum. seu professor. Você fez aula com ele Foi, também. foi. O João Daniel foi meu professor. Eu passei por praticamente todos os professores que estão aí No nesse grande mercado muito doido do CSD, exceto português. Português só fiz com você. Você é monogâmico comigo, só comigo. Ah, mas é isso. Que eu ia falar, eu gostei muito de fazer essa live, né? É bom conversar assim, né? Tipo, trocar Conversar experiência. Eu sobre espero que. aprovação, finalmente, né, Léo? Oi? Oi? E conversar sobre aprovação, sobre o Sim, concurso, não só as sim. provações. Que é tudo muito misterioso, né? O que, é que acontece depois? A vida depois do CACD, né? Pois é. Agora eu vou descobrir. Mas Ah, queria só dizer também para o pessoal que assim, eu estou sempre aberto, se quiser, né, conversar, bater já pediram papo, mandar seu Instagram dúvida, aqui, alguma viu? coisa, seja, seja pelos directs do Instagram, ou então no WhatsApp, né, e de certa forma eu gosto de ajudar as pessoas, seja com a planilha, seja para tirar dúvida, dando minhas opiniões, solicitadas ou não, é, e Sempre também, né, na solicitado. dinâmica do próprio curso, né, tentar ajudar com a avaliação de conteúdo na medida do possível, né, isso aí. E outra coisa, o último recado, o Léo continua, aliás, falando em Alô? informação, o Léo é muito generoso. Você está me escutando, Léo? O Léo vai continuar trabalhando comigo, só que não como monitor. Ele vai me ajudar agora oficialmente nas correções das redações como diplomata da banca. Tá? Então, só para saber que ele não vai estar mais nas planilhas, mas ele vai estar ajudando a ainda Ai, corrigir meu o conteúdo Deus, e eu não estou sugerindo ouvindo temas nada também para as mais. redações. Não, mas tá nada, então não adianta eu falar. As planilhas do Rio Branco, pois é. Tá? Se alguém quiser assumir o legado das planilhas do Léo, fique à vontade, entre em contato, fala com ele. Ele vai precisar de alguém, né, para fazer esse papel que ele mesmo inaugurou. Tá bom?
Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Se eu conseguir subir no YouTube a live, eu vou subir. É isso. Uhum. E, bom, tem meu canal no Telegram, tem o Linktree para os cursos lá, Maravilha. e depois eu tenho por a live ao Ixi, vivo lá também. Acabou a luz aí? Tá chovendo? Bom, hora de encerrar então. Deixa eu ver como é que encerra. não sei. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou encerrar, Léo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada a todo mundo. Voltou a luz. Seguimos. Mas tá ótimo, foi ótimo. Não, Tchau, eu tava Cláudia. dizendo Tchau, que você todo vai mundo. ajudar a corrigir o conteúdo da redação. Era isso que você não escutou. Eu estava só contando a novidade que você vai Sim. ajudar agora Isso, como isso. diplomata, de fato, oficial, que você vai ajudar a corrigir os temas Uhum. nas próximas turmas. Né? O Léo Isso. segue entre nós. Isso mesmo. Não vai se distanciar, não vou deixar Presente. também. É, muito generoso. Muito E muito bom. preocupado com e muito preocupado com a formação também de cada um. Bacana. Uhum. Gente, tchau. Aviso da Então tá live da ótimo. Liliana Barreto Tchau, em tchau. breve. E até a próxima. Obrigada. Deixa eu ver como é que eu encerro a live também. Aqui.